Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos começar, mais uma aula de filosofia e nós vamos começar no capítulo 3, tá? Agora a gente não vai falar de felicidade, nós vamos falar agora de outros temas, tá bom? Então, nós vamos começar na página 40, capítulo 3, que o título é o seguinte: Nem só de razão vive o ser humano. Gente, antes da gente aprofundar mais um pouquinho, o que assim a gente ouve na maioria das vezes os filósofos falando, que o ser humano, ele é um animal racional, ou seja, ele se diferencia dos demais animais pela capacidade de raciocinar, de criar, de transformar. Mas hoje a gente vai falar que nem sempre o ser humano, ele age com racionalidade. Porque nós não somos movidos somente pelo nosso raciocínio, mas nós somos movidos também por outras questões. E o nosso material aqui vem introduzindo, falando que nós somos movidos, gente, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas sensações. E muitas vezes, é interessante a gente destacar isso aqui, que muitas vezes, quando a gente vai agir, a gente nem sempre a gente usa a nossa racionalidade, mas às vezes a gente age movido por algum desses itens aqui, Pode ser pela sensação, pela emoção, pelo sentimento. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Eu vou começar aqui com vocês na página 42, que fala o seguinte, que muitas vezes a gente não age com racionalidade, a gente não age pensando no que pode acontecer depois, mas que um sentimento é muito importante para as nossas ações, tá? Que seria o amor, tá? O amor, gente, que faz a gente agir principalmente com a ética. É um dos aspectos que faz com que a gente age de forma correta, Muitas vezes o amor, ele não somente a racionalidade, mas o amor leva a cada um de nós a agir pensando no outro, não somente, em nós mesmos. Então, no ponto 1, as coisas que nos afetam. Gente, nós vamos falar aqui que existe um termo, lá na Grécia, que os gregos, utilizavam muito, que é chamado de patos, que significa aguentar, suportar, tá? E esse termo, ele está ligado exatamente com esses 3 itens aqui. Mas antes de falar de cada um desses aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês do seguinte, que as coisas, gente, externas, elas nos influenciam. Elas ditam muito como nós vamos agir, a maneira que nós vamos agir. Por exemplo, se tem um colega que está implicando com você, e vamos supor que você não gostou da brincadeira dele. Então, o que acontece? Aquela brincadeira pode te irritar, Da mesma forma também que alguém que te trate com carinho, com atenção, pode te alegrar. Então, o meio que a gente vive, as influências externas, elas nos afetam muito. Não só na questão das emoções, mas também na questão das nossas sensações mesmo. Se você tá num lugar, mais que a temperatura tá muito baixa, você vai sentir frio, Se você estiver num lugar em que a temperatura tá muito elevada, automaticamente você vai sentir muito calor. Então, o meio, o meio que a gente tá, ele influencia muito naquilo que acontece com a gente, com as nossas ações. Então, nós vamos falar agora sobre as sensações, tá? As sensações são reações involuntárias. Ou seja, é aquilo, gente, que eu não tenho como controlar. Por exemplo, o nosso material traz aqui, tá vendo? Uma senhorinha aqui sentindo frio. Eu não tenho como falar assim, eu não vou sentir frio. Se eu estiver num lugar gelado, eu vou sentir frio. Não tem como você, por exemplo, sua mãe assou um bolo lá, aí o bolo tá quente lá no forno, a temperatura alta, você vai lá tirar aquele bolo de dentro do forno. Se você não pegar um pano ou colocar uma luva, você vai queimar sua mão.
né? Então não tem como você falar assim, eu vou encostar minha mão no tabuleiro quente e não vou queimar minha mão, não vai esquentar minha mão. Não existe. Então algumas reações, gente, elas são involuntárias, algumas sensações, desculpa. Aí até traz o exemplo aqui pra nós, né? Que tem coisas que a gente não tem como controlar mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções. As emoções, gente, elas são aspectos mais transitórios. Por exemplo, seria basicamente assim, uma espécie de sentimento que você sente, mas que ele passa mais rápido. Aqui no nosso material, tá falando, gente, por exemplo, você assistiu um filme, né? Um filme com uma história muito triste. Você, muitas vezes, né, você vai chorar. Ou se você tá assistindo um filme engraçado, né? Aí você começa a rir. Muitas vezes é interessante que a gente consegue controlar as nossas emoções, né? Eu falo assim, não vou chorar não, que eu não quero que ninguém me veja chorando por conta de um filme que é uma mentira. Só que, por mais que você, às vezes, né, não vai externalizar aquela emoção, você, às vezes, sente um apertinho no coração, fica triste, né? Igual deixa eu contar pra vocês. Eu tava assistindo um filme essa semana, Milagre na Cela 7. O filme, gente, ele é tão, assim, ele afeta tanto a emoção da gente, que eu chorei o filme quase todo, né? Mesmo não, talvez o filme, eu acho que ele não era em fatos reais, mas o que? É um filme que afetou a minha emoção, tá? Eu não consegui, gente, ficar sem chorar, tá? Eu chorei mesmo, porque eu não consegui conter as minhas lágrimas. Tem gente que consegue, mas a emoção tá lá no coração, né? Tá aquele sentimento que tá segurando pra não escorrer uma lagrimazinha no olho, mas sentiu emoção, tá? Então isso acontece. E continuando aqui, gente, nós vamos falar agora dos sentimentos, tá? Os sentimentos, gente, ele é algo mais interno e profundo. Porque, gente, os sentimentos com relação à emoção, ele é algo mais abrangente, algo maior. Os sentimentos, ele pode acontecer, por exemplo, na presença da pessoa, né? Por exemplo, você ama muito seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô. Então, assim, você pode demonstrar carinho ali na hora que você estiver junto. Mas o sentimento também, ele acontece mesmo quando você está longe da pessoa. Eu tenho certeza aí que tem muita gente que tá sem, né, ir na casa do vô, da avó, né, porque eles são mais idosos, a gente não tá podendo ter contato, né, com as pessoas mais idosas, mas eu tenho certeza que o amor de vocês não diminuiu, né? Então, gente, quando a gente fala de sentimento, a gente tá falando de algo muito maior, de algo muito profundo, é algo que ele perdura, né, mesmo não estando na presença da pessoa. Então, aí aqui tá até mostrando, ó, uma imagenzinha da vovó, do vovô com o netinho. E segundo o nosso material aqui, gente, a relação, né, desses três itens aqui, ó, a sensação, a emoção e o sentimento, ele nos leva ao afeto. Vou até ler aqui com vocês, acompanhem aí comigo, no penúltimo parágrafo da página 43, tá? Eu vou ler as 4 últimas linhas, tá? Ó, as capacidades de perceber os objetos exteriores, que é a sensação, de reagir imediatamente a um estímulo externo, emoção, e de apreciar as experiências e os contatos pessoais, sentimentos, podem ser reunidas no conceito de afetividade, isto é, aquilo que afeta, move e altera o estado da pessoa, tal como pode ser entendida a noção geral de patos, tá? Então, esses três itens aqui, eles nos afetam, né? Então, por isso que a gente tá relacionando com o conceito de afetividade. E aqui no último parágrafo, gente, fala que a afetividade ela é muito importante pra gente compreender o mundo. Pra gente compreender, né, gente, a dificuldade do outro.
pra gente compreender, pra gente entender a forma de lidar com os problemas do outro, não ficar olhando somente, né, pro nosso próprio umbigo. Porque você imagina se as pessoas não tivessem afeto, não tivessem carinho, não tivessem amor, né, na convivência. Nossa, eu acho que esse mundo ia ser uma bagunça, né? Então, gente, mesmo por muitas vezes, só pra gente fechar aqui, por muitas vezes, mesmo nós, assim, estando consciente, né, a gente sabendo, a gente tendo certeza, né, que somos seres racionais, por muitas vezes a gente não age com racionalidade, mas a gente age segundo alguns desses itens aqui, tá? Então, gente, nós terminamos aqui na página 43. Lembrando, gente, só que a filosofia ela aborda muito o aspecto racional, mas muitas vezes para a gente chegar nos aspectos racionais, né, a gente também precisa levar em consideração, gente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Então não tem como a gente estudar filosofia só no aspecto racional, tá? A gente também tem que estudar os quesitos que abrangem a afetividade, que seria sensação, emoção e sentimento. Galerinha, obrigada pela participação. Vou deixar um deverzinho lá para vocês, tá? Lá no WebGIS. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho. Um beijo, fiquem com Deus.